Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Polícia prende 2 suspeitos de matar uma idosa e balear outras 3 pessoas na Serra. A diarista seguia para o trabalho quando foi morta. É noite e já tem gente na porta do posto. Quando o dia amanhece, a fila é enorme. É sempre assim na unidade de saúde de Novo Brasil, em Cariacica. Não há ficha para atender a necessidade dos moradores. Todos trouxeram coisas para deitar no chão, para esperar até esse horário. São 2 noites perdidas para poder consultar. Chacina em Viana. 3 pessoas foram assassinadas na área de um posto de combustível. O ataque teria sido motivado pela disputa por pontos de venda de drogas. Padrasto é preso, suspeito de violentar e engravidar a enteada. No 4º mês de gestação, a menina tentou se matar. E uma operação da polícia levou para a cadeia homens envolvidos em violência sexual e doméstica. Entre os detidos estão suspeitos de um estupro coletivo. Juliana Salles ganha liberdade mais uma vez. A ex-pastora saiu da cadeia na noite de ontem. Juliana é acusada de omissão na morte dos filhos Joaquim e Cauã. O marido dela, suspeito do crime, continua preso. Cadela da equipe de bombeiros capixaba ajuda a encontrar 2 corpos em Brumadinho, Minas Gerais. Hoje, mais militares do estado, com apoio de helicóptero, foram enviados para reforçar as buscas. Na edição de hoje, você acompanha as ofertas de emprego no mercado de trabalho capixaba. Sem blá blá blá, no bairro o povo está cansado de esperar obras que não chegam e tira dinheiro do bolso para tapar buraco na rua. O Sérgio deu R$560 para ajudar no maquinário. É mole? E o TN vai contar a história da Gabriela. A estudante capixaba foi aprovada no vestibular para engenharia aeroespacial em Universidade Federal. Mesmo sem dinheiro para pagar um cursinho, Gabriela mostrou que é possível sim vencer as dificuldades com foco e criatividade. Tudo isso e muito mais, já já. Polícia prende 2 suspeitos de matar uma idosa e balear outras 3 pessoas na Serra. O repórter Luciano Rosetti tem mais detalhes. É com você, Luciano. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Boa tarde, amigo do TN. Exatamente, a polícia prendeu 2 criminosos responsáveis pela morte da idosa Dalva Ferreira Lobato, de 60 anos. A idosa foi assassinada na última segunda-feira, dia 28, num ponto de ônibus no bairro José de Anchieta, na Serra. Um dos criminosos tem 18 anos e se chama Luiz Carlos Jesus de Souza. O outro criminoso, de 16 anos, também foi apreendido e levado para o presídio. Os 2 confessaram o crime. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, porque a delegada que investiga esse caso gravou uma entrevista agora há pouco com a gente, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais detalhes a respeito desse crime e da prisão desses criminosos. Volto com vocês. Ok, Luciano, daqui a pouco a gente então volta com você. Olha só, gente, idosos, doentes, pessoas com problemas de locomoção. É muita gente que passa a noite na fila para conseguir uma ficha para consulta no posto de saúde de Novo Brasil, em Cariacica. Um dos médicos que atende na unidade está em férias e a situação, que já é complicada, ficou ainda pior. E não é a primeira vez que moradores denunciam o descaso. A situação na unidade de saúde de Novo Brasil, em Cariacica, está tão complicada que volta e meia rola uma confusão por causa das fichas. Olha só o tamanho da fila. Para conseguir uma das poucas fichas distribuídas às quartas, quintas e sextas-feiras, o pessoal tem que chegar na noite anterior. Esse vídeo foi feito por uma moradora às 10 horas. Já tinham 4 pessoas prontas para passar a noite ao relento. Olha, gente, olha a situação do bairro Novo Brasil, em Cariacica. Pessoal dormindo na fila para ver se consegue uma ficha. Olha a situação. Estamos pedindo socorro para Novo Brasil. Dona Maria, de 62 anos, era uma delas. Todos trouxeram coisas para deitar no chão, para esperar até esse horário. São 2 noites perdidas para poder consultar. Dona Laurizete também dormiu na fila. A muleta não esconde a dificuldade de locomoção. Deitada aqui, ó, meia-noite até agora 7 horas.
A minha caminha tá ali, só não vou mostrar. Mas tá ali, coxa, travesseiro, porque pra mim ficar em pé, não dá. Mal do joelho, mal dos pés, então não tem jeito. Mas é o Brasil, né? Para quem trabalha à noite e não consegue dormir na fila, a dificuldade de conseguir atendimento é ainda maior. Faz tempo que essa outra moradora tenta atualizar a receita dos medicamentos contínuos e não consegue. Eu estou tentando trocar a minha receita, que eu preciso do remédio de pressão, né? Eu chego meia-noite em casa. Aí não tem condição de eu ficar aqui dormindo na fila. De acordo com os moradores, aqui na unidade de Novo Brasil, em Cariacica, só existem 2 clínicos que dão conta de todas as especialidades. Um deles está de férias. Por isso, a situação que normalmente já é difícil está ainda pior. Só tem 27 fichas e tem mais de 27 pessoas. Está muito, muito difícil de conseguir. Seu Geraldo vem do bairro vizinho de bicicleta na expectativa de conseguir repetir os exames laboratoriais. Mais uma vez, viagem perdida. Chega aqui, aí a moça atendente fala, acabou as fichas. Remédio também não tem. A farmácia do posto está fechada sem previsão de funcionamento. Quem não tem dinheiro para comprar tem que buscar no bairro Operário ou em Alto Laje. A menina que trabalha na farmácia está de férias. Segundo, fiquei sabendo que ela não vai poder trabalhar mais na farmácia, porque precisa de um profissional mais alto para trabalhar na farmácia, e a farmácia acho que vai ficar fechada também. Que vergonha. De luta e humilhação que se repetem, né? Pois é, muito triste porque, pelo visto, a população vai continuar passando sufoco. A Prefeitura de Cariacica disse que enfrenta dificuldades para contratar médicos para atuar nas unidades. Os profissionais não comparecem ao chamado. Um novo processo seletivo está sendo feito. A orientação é que nos próximos 15 dias, os moradores que dependem de uma consulta procurem a unidade de Mucuri, o bairro vizinho. Sobre o fechamento da farmácia, disse que eles podem procurar a farmácia básica central em Alto Laje, que funciona de domingo a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. 3 pessoas foram assassinadas durante um ataque a criminosos em Viana. As vítimas estavam conversando na área de um posto de combustível quando foram surpreendidas pelos bandidos. O crime aconteceu às margens da BR-101. Foi ontem à noite. Moradores ficaram assustados com tamanha violência. O crime aconteceu dentro do pátio deste posto que fica no bairro Antártica, em Viana. Foi por volta das 9 horas da noite quando o ataque aconteceu. De acordo com as informações da polícia, Fabrício de Azevedo Souza, de 35 anos de idade, estava sentado neste banco aqui junto com a mulher dele, quando 2 atiradores apareceram e começaram a disparar na direção de Fabrício. O colega dele, João Vitor de Souza, de 22 anos, estava lá no restaurante. Quando viu o ataque, saiu em defesa do amigo, mas essa iniciativa dele não deu certo. João Vitor também foi atingido e morreu aqui no local. A mulher de Fabrício, que saiu ilesa desse tiroteio todo, acabou socorrendo o companheiro, mas no meio do caminho para o hospital ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Vitinho morreu no local. Um morador de rua, seu Barriga, que vivia aqui da cata de reciclável, foi a 3ª vítima. Mas a causa da morte dele ainda não foi determinada. É que a perícia não encontrou nenhuma perfuração no corpo dele. A causa agora depende da autópsia. Os 2 atiradores fugiram em um carro prata, no sentido Vitória, e ainda não foram localizados. O motivo do crime pode estar ligado ao tráfico de drogas no bairro Jucu, também em Viana. Fabrício estaria tomando pontos que pertenceria a um outro traficante que está preso. E a ordem de matá-lo pode ter vindo de dentro da cadeia. Mas o ataque, por pouco, não fez mais uma vítima. Seu Afonso estava no restaurante, onde um dos tiros atingiu a porta de vidro. Eu, na realidade, imaginei um assalto lá na lanchonete que nós estávamos. E aí entramos para dentro, deitamos no chão para evitar alguma coisa. E aí daqui revidaram, é onde foi a bala lá que quase pega meu amigo ali. Ao lado dele estava um outro caminhoneiro, paranaense Simval. E esse passou a perto. Uma bala passou muito próximo da minha cabeça, né? E eu me joguei no chão, né? Porque quando a gente vê a situação, né? E aí depois, mais tarde, fomos ver o meu caminhão derramando a água ali, foi ver, tinha atingido uma bala, atingiu a frente do caminhão ali e furou o intercooler, furou o radiador. Inesperado, você nunca passou por isso, você fica sem ação. Como é que você vai fazer? Como é que vai livrar disso? Deus o livre a gente, longe de casa, longe da família, passar por um momento desse, é difícil.
Pois é, Jorge, a gente sabe que normalmente pelas escolhas é sempre vida curta para quem se envolve aí com drogas. Mas o pior é a gente ouvir relatos como esses aí de gente que não tem nada a ver com essa história, ter que se jogar no chão, passar por momentos de desespero como a gente viu aí, né? Na verdade essas são as vítimas de verdade desse tipo de violência. Que não escolhem, né? Os corpos foram levados para o DML de Vitória. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. Até agora nenhum suspeito foi preso. Quem tiver informações para ajudar a polícia deve ligar para o Disque Denúncia 181. Durante 3 anos, vítima e criminoso viviam sob o mesmo teto. A menina era abusada com frequência. Angustiada e sem saber o que fazer, ela pensou em tirar a própria vida. O caso acabou descoberto, mas foi tarde. A menina estava grávida de 4 meses. Ao ser preso, o suspeito negou que o filho fosse dele. O crime foi confirmado por exame de DNA. Este homem é um técnico em refrigeração de 50 anos e ele está preso porque estuprava a enteada. Os abusos duraram 3 anos. Começou quando a vítima tinha 15 e só parou aos 18. Os abusos aconteciam quando a mãe, uma vigilante de 40 anos, saía para trabalhar à noite. E ela só descobriu que a filha era estuprada porque a adolescente tentou se matar 2 vezes. Depois que a filha tentou suicídio, a mãe se aproximou ainda mais dela para saber o que estava acontecendo. Foi nesse ponto que as duas descobriram que a adolescente já estava no 4º mês de gestação. Infelizmente, essa adolescente veio engravidar. Hoje ela é mãe de uma criança. Criança essa cujo pai é o padrasto, é o seu próprio padrasto, ou seja, o companheiro da mãe, um senhor de 50 anos de idade. O padrasto estuprador negou que o filho era dele e também disse que não mantinha relações sexuais com a jovem. Mas o bebê nasceu e fizeram um teste de DNA que comprovou tudo. Ele negou veementemente qualquer tipo de contato sexual, disse que amava essa criança, essa adolescente, como uma filha, que tratou a vida toda como uma filha, que a viu crescer. E, posteriormente, com a apresentação do exame de DNA, nós confrontamos o resultado e já no 3º interrogatório, então, ele veio a confessar. Mas, ainda assim, disse que teria sido, aspas aí, seduzido por essa jovem. Ele disse que ela que procurou e que pediu para manter relações sexuais com o padrasto. Uma versão absolutamente fantasiosa. Olha, tá aí um caso absurdo que, infelizmente, demorou muito para ser descoberto. A jovem tentou se matar 2 vezes, Ingrid. É muito triste, né? O suspeito vai responder pelo crime de estupro e pode ter a pena aumentada porque engravidou a vítima. E olha, 23 homens foram parar na cadeia durante uma operação da Polícia Civil em todo o estado. Eles são acusados de crimes contra mulheres como violência doméstica, feminicídio e até estupro coletivo. A operação ganhou o nome de Marias, uma forma de relembrar um exemplo de combate ao machismo e as atitudes covardes das quais inúmeras mulheres costumam ser vítimas. A operação foi chefiada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Dentre os 23 presos, 5 são estupradores, 14 descumpriram medida protetiva, 1 tentou matar a esposa e outros 3 cometeram crimes relacionados à violência doméstica. Dentre esses casos, 3 chamaram mais atenção da polícia. Um deles é um caso de um estupro coletivo que aconteceu em Nova Venécia, no interior do estado. A nossa delegada do município de Nova Venécia realizou diversas diligências junto com sua equipe, conseguiu identificar os autores desse estupro coletivo e hoje, na nossa operação, eles foram devidamente presos. O segundo caso é de um homem que usou uma foice para atacar a esposa. E o motivo? Uma briga entre marido e mulher dentro de casa. Já o terceiro caso é de um homem que não aceitava o fim do relacionamento e descumpriu a medida protetiva. A Polícia Civil ressalta que todas as prisões são preventivas, ou seja, são prisões que só são possíveis graças às investigações. E o primeiro passo para chegar a esse resultado é a denúncia. O agressor sendo preso preventivamente, ele vai pensar 2 vezes em voltar a delinquir, em voltar a agredir. E aquelas pessoas que estão pensando também em agredir, em delinquir, né, vão pensar 2 vezes antes de praticar o crime. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio da nossa divisão especializada, não admitirá esse tipo de crime praticado contra as mulheres. Nós agiremos com todo rigor. Que bom, porque esse tipo de ação é fundamental para colocar na cadeia quem pensa que mulher é saco de pancada. E, claro, evita que a violência doméstica se transforme em feminicídio. No último ano, 93 mulheres foram assassinadas aqui no estado.
a maioria na Grande Vitória. 93 mulheres. Voltamos a falar da prisão de 2 suspeitos de matar uma idosa e balear outras 3 pessoas na Serra. O repórter Luciano Rosetti traz os detalhes. É com você, Luciano. Olá, George, Ingrid, amigo do TN. Continuamos aqui no Departamento de Proteção à Pessoa e Homicídios aqui em Vitória. A polícia prendeu agora há pouco, como eu falei, a polícia prendeu 2 criminosos que participaram do assassinato da idosa Dalva Ferreira Lobato, de 60 anos. Esse crime ocorreu num ponto de ônibus no bairro José de Anchieta, na Serra, no último dia 28, na segunda-feira. Um dos criminosos tem 18 anos e se chama Luiz Carlos Jesus de Souza. O outro criminoso é um adolescente de 16 anos. Ambos confessaram o crime à polícia. Eles foram detidos na tarde da última terça-feira e confessaram à polícia dizendo que o alvo deles seria um jovem, um outro rapaz, um suspeito, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Mas eles atiraram no ponto de ônibus, eles estavam vigiando a rotina desse outro rapaz, chegaram ao ponto de ônibus atirando e acabaram acertando a idosa e outros 2 inocentes. A idosa veio a óbito e os outros 2 inocentes foram baleados e socorridos para o hospital. Um desses inocentes estava embarcando no coletivo e o outro descendo do ônibus. A delegada Rafaela Almeida, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, ela participou das investigações e dá mais detalhes para a gente agora na entrevista que ela gravou agora há pouco. Vamos ver. Os 2 suspeitos, eles se dirigiram até o ponto de ônibus que fica ali próximo à BR, interseção com o bairro José de Anchieta, com a finalidade de matar um alvo, que era uma vítima alvo deles mesmos, por conta da motivação deles, que foi a guerra pela disputa do domínio do tráfico da região. Nisso acabou que vitimou outras 3 pessoas e, infelizmente, uma veio a óbito no local, né? Então eles tinham um alvo para poder consumar o homicídio dessa pessoa, né? Foi o rapaz que fugiu correndo, não é? Isso, justamente. Foi esse rapaz. Ele era o alvo. A dona Dalva, né, que acabou falecendo no ponto de ônibus, e as outras 2 vítimas baleadas, não tinham envolvimento nenhum, foram vítimas mesmo das circunstâncias dos tiros? Sim, não tinha envolvimento nenhum. Todos os trabalhadores, todos estavam se dirigindo para os seus locais de trabalho. Agora, o que mais foi apurado a respeito desse crime, desse alvo que eles tentavam matar? No primeiro momento, a gente já até ouviu essa vítima que era alvo, ele negou. E aí, mas durante o interrogatório, termo de declaração dele, a gente já percebeu que tinha alguma coisa errada ali. E aí, em conjunto com a DHPP da Serra, com o doutor Rodrigo, já começamos a investigação, começou a chegar as informações. Por isso que é tão importante a população, de um modo geral, ligar para o 181, porque isso nos auxilia. E aí acabou que a gente, na terça-feira, já o doutor Rodrigo conseguiu prendê-los. E aí trouxe que na posse da arma de fogo utilizada para o cometimento deste crime. Eles confessaram o crime, confessaram o que aconteceu? Todos os 2 confessaram a prática. E informaram de detalhes de como foi, a motivação, tudo certinho. Na verdade, eles foram autuados ainda em flagrante delito, pela posse de arma de fogo, o maior pela posse de arma de fogo e por corrupção de menor, só que agora, com a conclusão do inquérito, irei indiciá-los por homicídio duplamente qualificado e por 3 vezes na tentativa de homicídio qualificado. Muito bem, só reforçando aí as palavras, as informações da delegada, os 2 criminosos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de armas. Além disso, o criminoso de 18 anos foi indiciado também por corrupção de menores, porque, segundo a delegada, ele teria induzido o adolescente de 16 anos a pegar a arma e atirar no rapaz, né, no rapaz lá que seria o alvo dos criminosos. Ambos foram presos e encaminhados ao presídio. Ingrid e George, volto com vocês. Pois é, no início do jornal aí, agora há pouco nós mostramos um triplo assassinato em Viana e ouvimos depoimento de 2 pessoas que conseguiram escapar desse tiroteio aí por escolha, talvez envolvimento com tráfico de drogas. Nesse caso tinha um alvo certo, mas aí uma idosa ali no ponto de ônibus acabou sendo atingida e morreu de graça e outras 2 pessoas baleadas de graça também. Olha, imagina ter que esperar 20 anos para ter uma rua asfaltada. Isso mesmo, 20 anos. É o que aconteceu no bairro Parque Gramado, em Cariacica. Cansados de esperar, os moradores decidiram pagar pela obra. O preço pelo serviço ficou salgado, quase R$600. Mesmo assim, só deu para tapar os buracos com terra.
Agora a população enfrenta a poeira que tem provocado doença nas crianças. A prefeitura de Cariacica não trabalha, aí a gente tem que pagar máquina para poder vir tapar os buracos. Olha a situação dessa rua. Na verdade não tem rua, né? E foi isso mesmo. Do bolso, Sérgio tirou R$ 560 para pagar o maquinário para tapar os buracos da Rua da Sapucaia, em Parque Gramado, Cariacica. Como eu tenho criança em casa pequena, a gente precisa sair, se locomover com o carro, não tem como colocar carro na garagem, não tem como subir com o carro. Como temos um vizinho que tem uma máquina aqui, eu paguei R$ 560 a ele, para ele jogar a terra e pavimentar não, tampar os buracos da rua, né? Só que agora aconteceu outro problema. Jogando a terra, a poeira veio e piorou mais ainda as coisas. As crianças estão com alergia, os vizinhanças aqui voltam reclamando porque a poeira está subindo e está prejudicando muita gente. A Rua da Sapucaia está nessa situação há mais de 20 anos. Segundo os moradores, no sistema da prefeitura, consta que esta via está asfaltada. O que não é verdade, a gente está vendo aqui. É mentira, né? Agora o que chama a atenção é que todas as outras receberam asfalto. Menos essa. Rua Tamarindo, asfaltada. Rua das Cerejeiras, asfaltada. Rua Manuel Freitas de Assis, pavimentada. Só a Rua da Sapucaia que não. Um pedacinho esquecido. Aqui não passa ônibus. Aqui quando eu nem venho aqui na rua de trás. Muita poeira, muita. Sem contar os terrenos, né, que estão cheios de lixo. Sem pavimentação, a rua é um risco para idosos, crianças e pessoas com saúde debilitada. E prejudica muito a saúde, né? E também para a pessoa de idade passar numa rua dessa aqui é difícil. Há anos só de promessa, os moradores querem solução. Quando é chuva, é lama. Quando é sol, poeira. Criança que tem bronquite, falta de ar, aquilo piora tudo, minha filha. Chega de promessa. Então é isso aí que nós estamos querendo, que eles venham e terminem essa parte, esse pedaço de rua aqui da Sapucaia. Porque já prometeram não sei quantas vezes e até hoje não, né? Então é isso que nós estamos querendo. Pois é, a Prefeitura de Cariacica diz que a informação que consta no sistema que a rua é asfaltada não é verdadeira. E um pedido de inclusão da rua no cronograma de obras a serem feitas com verba federal já foi enviado à Caixa Econômica. A gente quer solução, né? A Prefeitura de Cariacica espera um retorno do banco para iniciar a drenagem e pavimentação no local. Um motorista que passava ontem à noite pela BR-101 na Serra registrou um acidente. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. Acidente grave aqui na 101, aqui, carro capotado aqui, ó. 3 veículos envolvidos e a vítima aí que talvez seja fatal, não sei. Bem machucado aqui na 101, aqui em frente Cidade Pomar. Acidente. A Eco 101 disse que 2 veículos se envolveram nessa batida e uma pessoa precisou ser socorrida. Foi levada para o Hospital Metropolitano na Serra. A pista foi totalmente liberada por volta de 1h30 da madrugada. Lembrando que você também pode participar do TN. Mande fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. Lembrando também que vale sugestão de reportagem também. E hoje cedo também na Serra, 4 pessoas ficaram feridas em um outro acidente na BR-101. A batida foi na altura do bairro Campinho da Serra e envolveu 3 veículos. Um deles chegou a capotar. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Durante a ocorrência, a pista principal da rodovia foi interditada e o trânsito desviado para o bairro, o que causou lentidão. Nesse momento, a situação já está normalizada. A ex-pastora Juliana Salles está solta novamente. A Justiça determinou que a mãe dos irmãos Joaquim e Cauã fosse libertada do Centro Prisional Feminino de Cariacica. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, Juliana Salles foi solta ontem à noite. Os detalhes e o motivo que levaram a Justiça a determinar a soltura não foram divulgados. A ex-pastora estava presa desde o dia 7 de dezembro do ano passado. Ela é acusada de omissão na morte dos filhos. Joaquim e Cauã foram brutalmente assassinados em abril do ano passado em Linhares. As crianças foram violentadas, agredidas e queimadas. O suspeito do crime, Jorgerval Alves, está preso. A família de Cauã se demonstrou surpresa com a decisão.
O advogado da família afirmou que a liberdade de Juliana entra em conflito com 2 artigos do Código de Processo Penal, que falam sobre a necessidade da prisão preventiva para evitar a fuga de suspeitos e destruição de provas. O processo segue sob segredo de justiça. A dificuldade financeira costuma ser uma das principais barreiras para quem quer estudar. Como pagar a mensalidade, os livros, o transporte? Uma estudante aqui do estado achou uma forma criativa para enfrentar tudo isso. A Gabriela estudou sozinha. Passava horas com o celular nas mãos fazendo pesquisas na internet. Virava a madrugada diante dos livros e, graças a todo esse esforço, conseguiu passar no vestibular para Engenharia Aeroespacial. O sorriso no rosto da Gabriela tem um motivo pra lá de especial. A jovem de 19 anos foi aprovada de primeira do vestibular. Ela vai cursar Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal de Minas Gerais. Foram 900 pontos na redação e 744 pontos no Enem. Notão! Conta aí, Gabi, qual o segredo? Muita dedicação, muito estudo, muito apoio também dos professores do IFES, né, onde eu estudava, eles me deram uma base excelente. Apoio também da família, porque, nossa, eles me ajudaram muito, me incentivavam. E bota esforço e dedicação nisso. Era nessa mesa na cozinha de casa que a Gabi passava cerca de 10 horas por dia estudando. A dona Alice, hoje cheia de orgulho, relembra as vezes em que viu a filha virando a madrugada para estudar. A gente preocupada naquelas horas ali, 3 horas da manhã, Gabriela vai deitar, não, mãe, tô terminando aqui, tá, depois eu vou, mas assim, graças a Deus ela venceu, né, então tô muito orgulhosa, apesar dela sair para longe, né, mas a gente vai conformar e... Esse ano a grana estava curta e não deu para pagar um cursinho pré-vestibular. Daí o jeito foi se virar com o que tinha. E o celular foi um importante aliado nessa conquista. A Gabi vivia assim, vidrada, mas não era em rede social não, gente. Era estudando. Como eu não podia pagar um pré-vestibular online, apesar de eu ter ganhado desconto, presencial, apesar de eu ter ganhado desconto, ainda não deu para eu pagar. Os materiais também eram muito caros e neles eu não consegui desconto, então ficou mais pesado ainda. Então eu decidi estudar por conta própria. A minha irmã acabou pagando, né, um cursinho online para mim, que eu pagava R$20 por mês. E isso me auxiliou muito também, né, para eu assistir algumas aulas, tirar algumas dúvidas. E no mais foi isso, era dedicação com os livros do IFES, auxiliada pelos professores do IFES também e estudando em casa, sozinha. Aluna do IFES de Cariacica, durante a preparação para o vestibular, a Gabriela contou com o apoio para lá de especial do professor Frederico, que não esconde o orgulho da aluna. Certamente orgulho, mas acho que tem um sentimento maior de gratidão. Gratidão de ter oportunidade de ter alunos como a Gabriela. A gente abraça a Gabriela, abraçando, na verdade, todos os alunos do IFES que foram aprovados, que tiveram coragem, que se dedicaram e conseguiram o resultado. Ela representa todos eles, então é uma alegria imensa. A Gabriela agora já se prepara para sair de casa e ir para Minas Gerais. Ela é só alegria, mas a mãe... A gente vai ficar aí na saudade, né? Mas de vez em quando a gente vai lá visitá-la, vem aqui também, né? A gente vai ser abençoado, se Deus quiser. Só orgulho da Gabi, né? Só orgulho da Gabi, uma boa filha amada, querida. Amo muito a Gabi. E o céu é literalmente o limite para Gabi. A futura engenheira aeroespacial sabe muito bem onde quer chegar. Humanado, se Deus quiser. Sei que é algo muito grande, né? Mas eu pretendo me dedicar bastante para que isso aconteça e também com o pé no chão, né? Se Deus quiser, eu vou estudando e aos poucos alcançando cada objetivo. Que bacana, né? É bom lembrar que realização de grandes sonhos começa bem pequenininho assim, né? A mãe estava ali falando que ela vai para longe estudar, mas está na hora aí da filha bater asa e seguir a vida dela, o caminho dela. Eu acho que a NASA vai ser nada para ela, tudo vai ser nada diante desse esforço, Quem sabe é a primeira nave do Brasil, imagina. Pois é, muito sucesso aí para a Gabriela nessa jornada, hein, gente? Pois é, como disse o Jorge, a gente deseja que você consiga realizar os sonhos e que continue servindo de exemplo para todos que desejam mudar de vida por meio da educação. Na verdade, esse é o único caminho, né?
Uma operação da Polícia Federal prendeu uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas em Vitória, Vila Velha e Linhares. As investigações começaram em agosto do ano passado, quando foram apreendidos mais de 500 quilos de maconha no sul do estado. Na ocasião, os suspeitos conseguiram fugir. Foram apreendidos armas, munições, cocaína, documentos e dispositivos de armazenamento digital. Distribuiriam a droga aqui, venderiam diretamente para consumidores e também para outras pessoas que iriam fazer a distribuição, né? Então eles buscam essa substância entorpecente em outro estado e fazem a distribuição na Grande Vitória. A investigação teve início em agosto do ano passado. Na data, durante uma operação em Cachoeiro de Itapemirim, foram apreendidos 3 veículos e 560 quilos de maconha. Os condutores dos carros conseguiram escapar, mas deixaram nos veículos documentos e elementos que ajudaram a Polícia Federal a chegar nos envolvidos. E a partir da identificação de alguns deles foi feita a quebra de sigilo telefônico para acesso ao histórico de chamadas e verificação dos contatos que eles tinham feito nos dias do crime. A Polícia Federal seguirá com as investigações. A prisão da quadrilha impacta diretamente no tráfico de entorpecentes da Grande Vitória, local onde a droga seria distribuída. Nesse momento, agora a gente vai fazer a análise de todo o material apreendido. Telefone celular, computadores, documentos, e a partir dessa análise pode ser que a gente chegue em outras pessoas, inclusive os fornecedores e os financiadores da atividade criminosa. Hoje cedo, uma nova equipe de militares e bombeiros capixabas seguiu para Brumadinho, em Minas Gerais, onde vai reforçar as buscas aos desaparecidos. São 5 homens que, com o apoio do helicóptero do Nota Air, vão ajudar no transporte das tropas e remoção de corpos. A equipe seguiu para Minas hoje cedo, por volta das 8 da manhã, uma viagem de cerca de 2 horas até Brumadinho. Equipes de militares de vários estados do país têm sido deslocadas para lá para contribuir nos trabalhos diante de mais essa tragédia. Os militares capixabas fizeram questão de dizer que para eles é uma honra participar das ações. Pois é, e o grupo que já está lá em Brumadinho é a equipe do K9 com cães farejadores. Ontem a cadela Beck ajudou a encontrar 2 corpos. Ela farejava o local e indicou o ponto onde estariam as vítimas. O local foi escavado e os corpos resgatados. Acompanhe o vídeo feito pelos bombeiros. Estamos aqui na região da Pousada Nova Estância, cadela Beck, Cabo Breno, logo à frente. Mais acima no vídeo, militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ajudando, coordenando as buscas. Nosso médico veterinário acompanhando também a atividade dos cães. Em alguns pontos não é possível caminhar, então é necessário fazer o rastejo. Pois é, a equipe dos bombeiros aí ajudando a localizar as vítimas, né, desse crime ambiental, e a gente se solidariza aí com todas as famílias, com todos os funcionários da empresa. Mais um trabalho importante também, né, do melhor amigo do homem aí, né, a cadela. Casa pega fogo no bairro Central Carapina, na Serra. As chamas se concentraram no cômodo e moradores usaram uma escada para jogar baldes com água e controlar o incêndio. A ação deu resultado. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido amenizado. As equipes só garantiram a extinção total dos focos. O morador não pediu perícia para identificar a causa do incêndio. 2 assassinatos no mesmo bairro em questão de horas. A violência impera em Padre Gabriel, Cariacica. E o silêncio dos moradores também. Em um dos crimes, o adolescente foi morto enquanto esperava colegas para jogar futebol.
A vítima foi identificada como Kelvin de Oliveira, de 17 anos. De acordo com testemunhas, o adolescente estava sentado no banco, na pracinha do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, quando foi surpreendido pelos atiradores. O crime aconteceu no início da noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, Kelvin não teve chance de defesa e morreu no próprio local. A família disse que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região, mas acredita que os assassinos seriam traficantes de outros bairros. No local, nenhum morador quis gravar entrevista, mas alguns deles contaram que o adolescente estava esperando os amigos para jogar bola na quadra. Durante os tiros, houve pânico e correria. Muitas pessoas estavam no local. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica vai investigar a autoria e a motivação do crime. Mais cedo, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo de um homem na zona rural do mesmo bairro. A vítima tinha mais de 50 perfurações. O caso será investigado. Agora, aquele momento emprego que a gente torce muito por você. Há vagas para recepcionista, analista de RH, supervisor de loja, auxiliar administrativo, comprador, assistente de logística e auxiliar de saúde bucal. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Um bairro onde material de trabalho, celulares e até animal de estimação são roubados. Onde criança de 10 anos fica com arma apontada para a cabeça durante o assalto. Os relatos são de moradores de Boa Sorte, em Cariacica. Todo dia surge uma nova vítima. O nome deste bairro de Cariacica já diz tudo: Boa Sorte. É exatamente o que os moradores precisam, de sorte, para não serem assaltados. Sorte é o que a gente não está tendo, só no nome do bairro, porque aqui está um descaso de polícia, a gente está vivendo numa calamidade. Na última terça-feira, por volta de 9h30 da noite, um grupo de 5 jovens estava na porta de casa. Uma dupla de moto passou e viu que eles estavam com os celulares. Os bandidos voltaram e roubaram os adolescentes. Tinha 5 crianças ali no caso, 10, 12, o de maior é de 20 anos. Pararam ali e pegaram os 4 celulares. O pai de uma das crianças ficou revoltado porque o criminoso apontou uma arma para o filho dele, que só tem 10 anos. Uma pessoa adulta com a arma apontada na cabeça, você até tolera, né? Agora a criança, velho, 10 anos com a arma apontada na cabeça, meu filho tá assustado até agora com esse negócio aí. Assustado, com medo de ir pra rua. Vê uma moto e sai correndo dentro de casa. E esse não foi o primeiro e nem o segundo assalto. Todo dia surge uma nova vítima. Toda hora você escuta comentário: assaltaram o fulano de tal ali, assaltaram não sei quem lá. Semana retrasada, a namorada do meu sobrinho estava no ponto de ônibus 5h30 da manhã e foi assaltado, levaram o celular dela, os instrumentos de curso dela, que ela faz curso de enfermagem. Ela tinha acabado de comprar os instrumentos. O bairro Boa Sorte não tem segurança, como dizem os moradores. Até o coelho de estimação desta dona de casa já foi roubado. Além de roubar aparelho de celular, tem que mexer com os próprios animais de estimação que a gente tem. Isso é um absurdo, muito absurdo. A Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido, mas que o caso continua sob investigação. Já a Polícia Militar afirma que faz blitz e abordagens diárias aqui na região. Mas os moradores dizem que não vêem nenhum patrulhamento aqui no bairro. De 3 anos que eu moro aqui, se eu vi, foi 3 viaturas no bairro. Abordagem aqui no bairro eu vejo não, nenhuma, entendeu? Ontem, por acaso depois que eu liguei para a reportagem lá, que passou uma viatura aqui. Sair de casa já se tornou um perigo. É tanto assalto que os moradores já mudaram os hábitos e até se previnem para não ficar no prejuízo. Celular agora já não é mais um celular, já se torna um telefone fixo, porque a gente não tem liberdade mais de ir para a rua com o celular. Agora eu tenho 2 telefones, um para dentro de casa e um outro celular para ir para a rua, porque se alguém for me assaltar, eu entrego o celular que não vai fazer falta para mim. Infelizmente vai ter que ser assim. A que ponto todo mundo está chegando, né? Fazer um kit para ladrão. Ter 2 aparelhos, ter 2 coisas, um para você e o outro para o ladrão. Ter 2 carteiras, ter 2 bolsas. Que situação delicada. A reportagem trouxe relatos fortes de várias vítimas e as respostas da Polícia Civil e Militar. O que a gente pede são ações mais eficientes, inteligentes. Não dá para todo dia surgir uma nova vítima, como a gente viu aí. Criança com arma apontada para a cabeça e morador que tem até animal de estimação levado por bandidos. Nossa, um coelho, né?
É demais. Uma atitude heróica que fez a diferença para um jovem no norte do estado. O rapaz estava sendo eletrocutado e por pouco não perdeu a vida. Mas graças à ação rápida de um sargento da Polícia Militar, o pior não aconteceu. O jovem foi salvo e pode agradecer ao militar que o socorreu. O sargento foi homenageado pela corporação. Fabrício pode dizer agora que está a 100%. Digo 100% porque na semana passada ele vivenciou um baita sufoco. Fabrício quase morreu eletrocutado no meio da rua. Fabrício viu um corpo de um homem morto caído no chão. Movido pela grande curiosidade, quando se aproximou do cadáver, o jovem de 19 anos se desequilibrou e acabou apoiando numa cerca de arame que estava energizada. Grudei no arame. Aí que ninguém sabia que tá eletrizado lá e tomei um choque na hora lá. E fiquei agarrado lá, meu corpo parou todo, não senti mais nada naquela hora. E pasmem, foi uma descarga elétrica de 7.000 volts. Fabrício só não morreu porque um homem chamado Abraão Pereira de Almeida, o sargento Almeida, chegou na hora certa. Ele realizou os procedimentos de primeiros socorros no local mesmo. De imediato procurei um pedaço de madeira para tentar salvar o Fabrício. Nós conseguimos fazer a reanimação cardiorrespiratória nele e ele voltou a respirar e foi conduzido ao hospital. Essa história aconteceu na última quinta-feira no bairro Aroeira, município de São Mateus. Após receber os primeiros socorros do sargento Almeida, o jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. O homem que estava morto no local, segundo a polícia, foi a óbito justamente por ter recebido uma descarga elétrica momentos antes. Lá, como é um pasto, é uma zona rural onde nós moramos, lá tem cercas embaixo de fios de alta tensão, né? E um desse cabo havia se soltado de um poste que passa por cima da cerca. Fazendo em algum ponto lá, ele fechou o contato que não era visível para nós. Por causa da atitude heróica, Sargento Almeida foi homenageado no quartel de Maruípe na tarde desta quarta-feira pelo comandante da Polícia Militar. Nós temos uma tropa de heróis, 8.200 atualmente na ativa, que diariamente entregam a vida, se colocam em risco para salvar vidas de pessoas que muitas vezes nem conhecemos. O Sargento Almeida podia ser também uma vítima fatal e ele se colocou ali em risco para salvar a vida desse jovem. Então, para nós, a sensação é de orgulho, realmente. É meu vizinho, o pai dele é meu amigo, entendeu? E naquele momento ali eu pedi como um pai, eu pedi a Deus e fiz o procedimento como um pai. Eu agradecer ele, né, por ter me salvado lá, ter nascido de novo. Deus me dá mais uma chance de vida aí. Agora é ficar longe de tomar choques, viu? Com certeza. Olha, o homem que foi eletrocutado foi identificado como Alessandro dos Santos, de 28 anos. Quinta-feira, 31 de janeiro, veja o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Governo abre 26 cursos à distância para aprender profissão de graça. Na foto principal, doméstica bate recorde de pedaladas em Vitória. Aposentadoria. Idade mínima vai ser 62 anos para homens e 57 para mulheres. Assaltante reclama do calor e se entrega para a PM após roubo e perseguição. Vasco e Flu vão decidir primeiro lugar do grupo. E veja ainda o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, o melhor é ostentar felicidade. Você sente saudades de quê? E no caderno sobre rodas, EcoSport sem step na traseira. A seguir, caminhão carregado de carvão tomba depois de fazer uma curva. A gente já volta agora 12h31. A BR-259 ficou interditada por mais de 12 horas depois de um acidente em Colatina, no noroeste do estado. Um caminhão carregado de carvão tombou depois de fazer uma curva. O motorista e um carona ficaram feridos. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Silvia Vieira. O trânsito foi totalmente liberado no trecho. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos motoristas que vão seguir pela BR.
Bom, e a gente fica por aqui, mas antes de encerrar, eu tenho beijinhos para mandar. É tanto carinho que a gente recebe pelas redes sociais, essa troca é tão gostosa pra gente, né, George? Você fez até enquete para saber da minha voz. Nossa, recebi tantos recadinhos também. Todo mundo meio que acertou, viu? Olha só, eu queria mandar um beijo muito, muito, muito carinhoso para Juliana Varejão e para Margarete Varejão, que é a mãe. A Margarete é a mãe da Juliana. Elas estão sempre, tudo que eu posto, elas têm um comentário carinhoso, um beijinho para mandar. Então, assim, muito obrigada. Um beijo para vocês, viu? Quantos falaram que você estava na noitada, hein? Você tá muito engraçadinho. Aqui, agora eu tenho um não abraço para mandar. Sério? Já ouviu falar nisso? Em não abraço? Não abraço? É pro Cezinha, nosso cinegrafista. Que tá de volta. volta. Com conjuntivite e apareceu aqui hoje, falou que o médico já liberou. E eu vou entrar de férias, eu não posso pegar conjuntivite. Você já agora, imaginou? Não. Olha, Cezinha, sua responsabilidade, hein? Eu já fiquei 2 dias afastado por causa da voz, agora ter que afastar por causa de conjuntivite também vou aceitar, então, não, hein? Não abraço pra você, tá, Cezinha? E agora tem ela, eu te espero logo mais às 7h20 no TN2. E agora tem ela, Débora Moraes. E aí, Débora, você também não quer um abraço, Cezinha, né? Ó, sai fora, amigo, distância de você. Vocês aí de casa não, eu posso ficar bem pertinho, mas eu vou dar um beijo meio assim hoje, tá? Gente, é doido, né? Não, e nunca peguei conjuntivite. Lembrando que Marcele também tá com conjuntivite. Pois é, tá vendo? Tá solta aqui, a bruxa tá solta. Vai lá, Débora.